Eclesiastes 1, vai ser uma leitura um pouquinho longa, vou estar lendo do 1 ao 18. Posso ler? Amém? Diz o seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e voltando, fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Versículo 11. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembranças entre os que hão de vir. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Tentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, dizendo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer o desvario das loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Podem se sentar, irmãos? Amém. Vou estar orando rapidinho. Senhor, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, estarmos meditando na Tua Palavra, Senhor, está sendo instrumento em Tuas mãos. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, que o Senhor venha me ajudar, Pai, a trazer realmente aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, a não fugir do foco, Pai, que o Senhor venha estar aqui, Pai, totalmente, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus, abre os nossos corações a Ti, assim como já foi orado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-me, Pai, com todo o nervosismo, todo o desfoque, em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Então, aqui, no livro de Eclesiastes, tudo indica que foi escrito por Salomão. E normalmente, as pessoas olham para o livro de Eclesiastes com um olhar pessimista, né? É um livro onde só vai me fazer refletir sobre a vida e só vai me desmotivar. Muitos teólogos falam que o livro de Eclesiastes é um livro pessimista. Mas, na verdade, ele tem um grande ensinamento em todo esse livro. Salomão, ele vem trazendo questionamentos que são atemporais. Tudo aqui que ele vai questionando, se perguntando, é tudo vaidade, é tudo vapor, de nada vale, são pensamentos que nós pensamos desde a antiguidade até hoje. Todo mundo uma hora para pensar e fica, nossa, a vida parece que não tem muito sentido, né? É algo natural do homem. E aí, no versículo 2 aqui, vai estar escrito, vaidade, vaidades, diz o pregador, vaidade, vaidade. Algumas versões vai estar escrito ilusão, inutilidade, sendo que o sentido real aqui da palavra não é essa vaidade que normalmente a gente pensa, né? Se alguém fala com você, porque fulano é muito vaidoso, logo você pensa que é uma pessoa que se importa muito com a aparência física, que se olha muito no espelho, se arruma muito, mas não é nesse sentido aqui que essa palavra está sendo empregada na sua totalidade. Lá no hebraico é a palavra ebel, que significa vapor, sopro, algo passageiro. É como se fosse bolhas de sabão. A criança vê uma bolinha de sabão, ela corre atrás da bolha de sabão, quer pegar aquele negócio legal. Até adulto quer ficar estourando bolha de sabão. Mas essa é a questão, quando você estoura, não tem nada dentro.
Tem até um escritor que ele define bem o que Salomão está falando aqui na questão da vaidade. Ó. Nossos projetos não são castelos de areia na praia. Essa imagem para Salomão sugeria algo sólido, permanente demais. Nossos projetos são castelos de nuvem num dia de vento. Então, é esse sentido de vaidade que Salomão ele vem trazendo aqui em todo o livro de Eclesiastes. E aí no versículo 3 ele começa a mostrar todas as formas que ele buscou entender a vida, o prazer da vida, o prazer nas coisas. Para quê? Para que isso? Para que aquilo? Ele se dispôs a esquadrinhar detalhadamente tudo que você possa imaginar. E daí no versículo 3 ele diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E de repente, a maioria aqui, né, às vezes de repente acorda na segunda-feira, quem trabalha fora, e já pensa, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, de novo, ai, pegar ônibus, ai, tanto pobre, brincadeira. E você já fica naquele sentimento de cansaço, de rotina, tudo a mesma coisa, de novo, trabalhar, eu trabalho, ganho dinheiro, o dinheiro vai, aí eu trabalho para ganhar dinheiro de novo, compro o pão acaba, tem que comprar o pão de novo, é tudo a mesma coisa. O trabalho é cansativo. Normalmente, você raramente vai ver alguém falar, nossa, porque eu gosto de trabalhar. Se pudesse, todo mundo aqui era herdeiro. Você queria ser herdeiro? Amém. Todo mundo aqui queria não precisar trabalhar. Tem até um humorista, de repente vocês já tenham até visto esse vídeo. Ele tem um personagem de uma pessoa que é herdeira, que é riquinha e não tem noção nenhuma como a maioria das pessoas vivem. E daí, num vídeo no podcast, ele vai e fala assim, sabe, porque meu pai já trabalhou tanto na vida que eu já nasci cansado. Pra mim, trabalhar é só as terças. Quem trabalha até as quintas, aí pra mim já é escravidão. Então, chega a ser absurdo a gente ouvir isso, é muito engraçado, porque não é a realidade. Apesar de que nós queríamos ter essa realidade, mas não é a realidade. Então, Salomão fala, o trabalho, de que tem proveito debaixo do sol o trabalho? É tudo vaidade, é tudo um vapor. E daí, do 4 ao 7, ele vai dizer, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, depressa ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e se vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Ou seja, ele está pegando a natureza e está usando de exemplo na questão da vida ser frustrante e repetitiva. A vida é tudo a mesma coisa. A gente pode ver isso na natureza. As folhas caem, aí as folhas nascem. Todo ano, tem algumas pessoas, eu sou horrível para saber quando que tem fruto de quê. Mas tem gente que sabe, não, porque agora está na época da melancia, da manga, do morango. Tudo tem o seu tempo, as coisas vão sempre se renovando. Você vê as águas correndo da cachoeira que vai pro mar e continua ali correndo, o mar nunca enche. Salomão está pegando de base a natureza para falar, não tem sentido. Se a gente olhar para a nossa vida, por exemplo, academia, tanto quem está para ganhar massa magra, quem quer perder peso. Se você parar, vai lá, ficou 3 meses indo para academia, botar um ano na academia, já viu muito resultado. Aí você para e fica 6 meses sem ir, vai ter voltado atrás, vai ter regressado. Se ficar muito tempo, volta na estaca zero. Quem tem problema, por exemplo, cardíaco, se não cuidar do coração, vai dar ruim. E a vida é assim, quem tem cabelo cacheado, se não passar um creme, vai ficar pior que espiga de milho. E é sempre fazendo a mesma coisa. Tu limpa a casa para no outro dia já limpar a casa. E às vezes a gente fica até com os pensamentos bem cansativos de não vou fazer tal coisa não sei o que vai acontecer. Dá um exemplo bobo, sei lá, na minha laje às vezes tem goteira. Aí antes, enchia de água. Aí o que eu pensava? Eu não vou pegar o rodo para tirar a água porque vai chover de novo, vai encher de água. Deixa acumular, depois eu tiro tudo de uma vez. É a lógica, a gente não quer ficar se cansando muito. E aí, no versículo 8 ao 10, ele vai dizer também: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Salomão, ele fala, os olhos nunca cansam de ver, os ouvidos nunca cansam de ouvir. E isso é bem verdade. Por exemplo, você pode chegar em casa, assistir um filme, uma série, seja o que for, e você logo vai querer assistir outra coisa.
Você está, sei lá, no seu serviço, alcançou determinado patamar, tem tal salário, daqui a pouco você vai estar querendo mais, você vai estar querendo outro serviço, outro salário, tu comprou um carro, alguma coisa, daqui a pouco você já está pesquisando outro carro, você já quer o outro carro do ano. Os casados barra Paulos, né, da vida, os cristãos chegam e falam, não, porque casamento, não, se eu fosse você, eu aproveitava a juventude ao máximo, casamento, olha, mulher, trabalhoso e tal, vou te contar. Sendo que daí a mesma pessoa que fala isso, na juventude estava lá, namorando um monte, aí amou casar com a esposa, só depois de um tempo que já foi ficando cansativo. Então, os olhos, eles nunca se saciam. Os nossos ouvidos nunca se saciam. A gente sempre está querendo mais. A gente sempre fica com esse sentimento de insatisfação. E é muito interessante em quesito de rede social, que, por exemplo, rios. Você está lá vendo os rios. Aí você vai passando um atrás do outro. E é um negócio que é um vício. Eu estou até tendo que me policiar para não ficar muito tempo vendo rios. Porque é interessante que a gente se acostuma com picos de dopamina. Então, o seu cérebro ele se acostuma a prazer de recompensa rápida. Então, você já chega ao trabalho, você já quer assistir alguma coisa, você já quer fazer qualquer coisa que vai te trazer prazer. Qualquer coisa que seja trabalhoso, mas que vai te trazer prazer também, como, por exemplo, sei lá, fazer uma faxina, dormir cedo... Obrigada. Dormir cedo, não sei, fazer um estudo, qualquer coisa que vai te você vai ter que se dedicar, você já não quer fazer. Por quê? Porque você só está acostumado com picos de dopamina. A gente fica nesse ciclo a vida toda, a gente nunca se sacia, a gente só quer prazer, prazer, prazer. E Salomão vai nessa, ó. Gente, eu estou vendo tudo e estou vendo que nada faz sentido, essa é a realidade. No versículo 11, ele fala... Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Nós temos muito costume de querermos deixar um legado, né? Sei lá, é um sentimento estranho você parar para pensar que daqui a algumas gerações ninguém vai lembrar que você existiu. Por exemplo, quem é que lembra o nome dos tataravôs? Eu faço ideia do nome dos meus tataravôs. Vai chegar uma hora que ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar do que você fez, da forma que você educou seus filhos, da pessoa que você foi na igreja. São raras pessoas que são lembradas a longo prazo. Tem suas exceções, né? Mas, normalmente, o ser humano ele não é lembrado. Você faz muito, você se esforça muito para, no fim das contas, e o legado? Que legado que eu estou deixando? Quando você vê, o seu legado não vai existir. Daqui a um tempo, ninguém vai se lembrar de nada. Eu lembrei até de uma situação, eu com a minha cabeça que nem sempre funciona bem... Eu estava com meu primo fazendo o rebaixamento de gesso lá no teto de casa, do quarto da minha mãe. Aí ele falou assim, nossa, daqui a um tempo alguém vai ver esse gesso, ninguém vai lembrar que foi a gente que fez. Eu, pois agora vai lembrar sim. Aí eu peguei um piloto, aí eu escrevi no teto lá, Joyce da Silva Cruz, filha da fundadora da casa. Ano de 2024, 21 anos de idade, nascida, aí escrevi ali, deixei meu legado ali. Aí eu agora, quando alguém for mexer no gesso aqui, vai ver se vai lembrar de mim. Mas a realidade é que provavelmente nem isso aconteça. Se ainda, né, Jesus estiver vindo e tal, provavelmente a pessoa nem vai ser meu parente, e se for, vai olhar e vai ignorar, tanto faz, tanto fez. Que essa doida que escreveu aqui. É loucura, mas a gente tem essa sensação de querer tocar o mundo, quero fazer grandes coisas, não, porque eu vou virar influencer, eu vou tocar na vida de todo mundo na internet. E a gente fica com essa sensação, sabe, de querer deixar algo. Sendo que Salomão chega na conclusão que é tudo vaidade. E até no versículo acima... No versículo 10 fala, haverá algo que possa te dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ele fala que também não tem nada de novo. Tudo que a gente vê, a gente se surpreende, na verdade não é nada novo. E eu parando para pensar, realmente, por exemplo, se você pega um micro-ondas. Legal, avanço da tecnologia, micro-ondas, esquenta a comida rapidinho. Coisa que o pessoal já fazia na fogueira. Só é uma forma diferente, mais avançada. Carros, nossa, agora a gente anda de carro, dá pra botar um monte de gente dentro e tal, dá pra ir pra longe. Antes as pessoas andavam de animais. Só veio a necessidade de fazer um automóvel porque as pessoas tinham que se locomover, já se locomoviam os animais. Então muitas coisas não é novo em si, só são reproduções daquilo que já se sabe. Pensamentos surgem através de outros pensamentos que já existiam. E a vida é assim, Salomão, ele vai percebendo isso. No versículo 12 e 13,
Diz o seguinte: eu, mestre, fui rei em Israel e em Jerusalém. Dediquei a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Quando Salomão fala que ele investigou tudo, é porque o cara investigou mesmo. Eu fiz um resuminho aqui, que senão eu ficar citando tudo que ele falou sobre as vaidades da terra, daquilo que é fugaz e passageiro, vou ficar aqui um tempão. Mas, no meu resumo, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai falar que ele tentou se satisfazer com prazeres, festa, vinho, mas viu que isso também era vazio. Ele vai falar que construiu casas, jardins, vinhas, lagos, mas nada disso trouxe satisfação duradoura. Ele vai falar que ele acumulou ouro, prata e servos, mas percebeu que a riqueza também não satisfazia ele. Ele cercou-se de cantores, prazeres, música, mas também não obteve sucesso. E aí no capítulo 2 vai continuar dizendo que ele se dedicou ao trabalho, mas percebeu que tudo que conquistava ficava para os outros. No capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala que notou que há injustiça no mundo e que nem sempre os justos são recompensados. No capítulo 4 ainda, ele vai dizer que observou que mesmo os reis e líderes são esquecidos com o tempo. No capítulo 5, viu que práticas religiosas sem temor genuíno a Deus são inúteis, não leva a nada, sem sentido. E no capítulo 6, ele vai dizer que ter muitos filhos, que na época dele era grande coisa, era sentido de bênção e tal, e viver muitos anos sem satisfação verdadeira não adianta. Então você vê que de todas as formas de prazeres, Salomão, ele foi viver e nada dessas coisas ele realmente encontrou o sentido da vida. Ele viu que aquilo realmente preencheu o seu coração. Na parte C do versículo 13, ele vai até falar que esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela se exercitar. Não é que aqui ele está falando que a culpa é de Deus, não. É porque antes do pecado, a gente não vivia assim, com esse fardo de trabalho e tal, mas isso veio depois da queda. Então ele fala que essa ocupação que nós já tínhamos antes, que era de fazer algo, de curiosidade, de aprender e tal, a gente continua tendo, mas agora de forma ruim. No versículo 14 ao 18, vai dizer: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governavam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, versículo 17, por isso eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que também é correr atrás do vento. Porque quanto mais sabedoria, mais o sofrimento, e quanto mais conhecimento, maior o desgosto. Se a gente vê um texto lá em 1 Reis, capítulo 4, 29 ao 34, aqui expressa claramente como que Salomão, ele realmente era um cara sábio, cheio de conhecimento. Ele não é tô com o ego inflado, eu fui o mais famoso da minha época, eu tinha muito conhecimento. Não. Realmente ele tinha muito conhecimento. 1 Reis 4, 29 a 34. Diz o seguinte: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a todos os homens do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Olha só. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita. Gente, eu sou horrível para ler o nome do Antigo Testamento. De Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o estopo que brota dos muros. Ou seja, até conhecimento de planta ele tinha. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Ou seja, era um cara que ele era prestigiado. Os outros povos vinham até a terra dele para ouvir dele. Ele era uma pessoa que, imagina, ele lia muito. Engraçado que naquela época também não era igual hoje. Hoje a gente tem celular, tem um monte de coisa. Não, antes era livro,
leitura, e nem livro da época dele, não sei nem, mas é aqueles rolo eterno lá. E imagina a pessoa parar para ler isso tudo para obter conhecimento até das vegetações, dos peixes, e mesmo assim, com todo o conhecimento, com toda a fama, ele, o brabo da época dele lá, ele falou, não vi sentido nisso, não me satisfiz. E às vezes a gente pensa que no tanto saber a gente vai se encontrar, né? Ou a gente se orgulha muito, porque eu sei muito disso, sei muito daquilo, ou a gente coloca nisso um propósito de vida, né? Por exemplo, não que seja errado você no Instagram colocar, sei lá, sua profissão, mas fato é que muita gente que faz isso não está ali divulgando um trabalho, né, para que venha a gente se interessar e comprar o produto dela, não. Está lá, sei lá, economia na UF, medicina na UFRJ. O ponto é, o intuito do coração é dizer o quê? Eu sou uma pessoa estudada, porque eu passei em tal concurso, eu consegui estar lá dentro. Então as pessoas correm nesse anseio, não, porque eu vou mostrar conhecimento, eu quero ter fama e tal. E no final de contas, Salomão, um cara muito famoso, falou, não vi grande coisa nisso. Realmente, para mim, não foi algo que trouxe realmente o sentido de tudo isso que eu tenho me proposto a pesquisar. E daí, diante disso tudo, de todo o livro de Eclesiastes, que a gente vê esses questionamentos de Salomão, aí você pensa, pô, Joyce, você falou que não é um livro pessimista? É um livro pessimista, sim. O cara tá aqui o tempo todo falando pra mim que eu praticamente não tenho motivo para viver, que a vida é inútil, é tudo passageiro, é bolha de sabão. Sendo que, no livro de Eclesiastes, pelo menos 29 vezes, aparece a seguinte frase, versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. O tempo todo ele fala tudo na perspectiva de alguém que está debaixo do sol. Como assim? Por exemplo, ele está falando tudo na perspectiva terrena. O homem olhando só com a visão dele no terreno, descartando Deus, descartando a espiritualidade. É só o homem por si só. É só na vida aqui, na corriqueira, na mortalidade, o que passa nos nossos corações. É isso que ele está querendo dizer. E aí, o que acontece? Rapidinho, irmãos, que eu dei uma perdidinha aqui. Então, o objetivo de Salomão aqui no livro... Obrigada. O objetivo aqui de Salomão, no Eclesiastes, é fazer a gente ter um olhar honesto para a vida. Não depreciativo, não, de forma alguma. Pelo contrário, ele quer trazer a gente a uma motivação de viver. Ele quer trazer o sentido do seguinte, você pode fazer tudo, você pode viver tudo o que você quiser, mas você tem que lembrar que essa vida está debaixo do sol, existe um pecado, existe algo, existe o pecado, algo que nos separou de Deus, e isso vai trazer esse sentimento de você, de correr sempre atrás de coisas, mas nunca se satisfazer. Enquanto nós vivermos aqui na Terra, procurando satisfação nela em si, nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar desanimados, nós não vamos ter vontade de fato de trabalhar, de fazer qualquer coisa, porque a vida por si só, de fato, ela é vazia. Se a gente pensar num parâmetro só de homens, nascem e fazem um monte de coisa e morrem, é muito vago essa ideia em si mesma. E a Bíblia é muito lindo de ver que ela se complementa. Lá em Romanos 8, no versículo 18 ao 21, Romanos 8, 18 a 21, Paulo, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês foram sujeitos a essa vaidade, a esse sentimento de ficar correndo atrás do vento, de sempre querer aprender, conhecer e não sei o que, e nada leva em nada. Vocês foram levados a isso por vocês mesmos. É a culpa de vocês mesmos, é por causa do pecado no mundo. Nós fomos entregues à vaidade. Romano, inclusive, lá no capítulo 1 ou 2, se não me engano, fala que Deus nos entregou as nossas paixões, as nossas concupiscências. Não porque Ele é um Deus ruim, mas porque foi culpa nossa. A gente pecou, nós nos separamos do Senhor. E aqui, essa palavra vaidade que Paulo usa nesse texto é Ebel.
É a mesma palavra no hebraico, que traz sentido de transitoriedade, tá? Não é uma vaidade qualquer. É nesse sentido de ser fugaz. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, nós precisamos ter os olhos atentos a uma boa nova, ao Evangelho, à graça, àquilo que realmente pode nos transformar. Quando a gente pensa no plano de salvação, todos esses questionamentos, eles não se tornam um peso. Eles se tornam algo que é até bom. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Então, por exemplo, teve o plano lá de salvação. Teve Adão e Eva, entrou o pecado, o homem caiu. E daí teve essa separação de as pessoas na terra e Deus no céu. Porque no jardim o homem tinha comunhão com Deus, relacionamento direto. Ele trabalhava, fazia as coisas lá, cuidava do jardim, mas não era esse negócio enfadonho. Era prazeroso. Mas agora não é mais algo prazeroso. É algo realmente que nos cansa. E daí veio Jesus, próprio Deus encarnado, um Deus triuno, mas ao mesmo tempo um só, que morreu na cruz por mim e por você. E daí o Senhor vem nos tirar dessa futilidade da vida, dessa mesmice. O Senhor vem nos tirar, nos resgatar desses olhos terrenos, dessa vida monótona, dessa vida de insatisfação. É por isso que a depressão, é claro, é uma doença, precisa de psicólogo e tal, mas não é normal um cristão se entregar à depressão e ficar naquilo mesmo. Muitas das vezes as pessoas com pensamentos depressivos, só de ler a Bíblia, orar, já muda. Por quê? Porque não tem como. Quando a gente entende que a vida não é focada nessa terra, a gente não tem como se entregar ao fato de que, ai meu Deus, eu vou morrer e tudo que eu faço não tem sentido. Vai além disso. A gente começa a entender que nós somos chamados para viver sim debaixo do sol, mas diante de Deus. Amém. Quem aqui conhece o que significa corandel? Alguém sabe que? Não, ninguém sabe o que significa corandel, tá bom. Corandel foi um termo muito usado na Reforma Protestante. Lá no Mission onde eu estive, Miguel falava bastante sobre isso. Significa o seguinte, vou falar aqui de acordo com o Google, porque se eu for explicar não vai ficar legal não. Corandel é uma expressão em latim que significa diante de Deus, na presença de Deus ou sobre o olhar de Deus. É um conceito teológico que se refere a viver a vida consciente da presença de Deus em todas as ações e decisões. Os reformadores protestantes usavam esse termo para descrever um estilo de vida na presença de Deus, sem a divisão entre o sagrado e secular. Corandel significa que tudo o que fazemos é espiritual e, se feito para Deus, é uma forma de adoração. Então, o Eclesiastes o tempo todo está nos chamando para vivermos isso, corandel, que é uma vida o tempo todo entendendo o nosso deleite no Senhor. Uma vida onde o tempo todo a gente lembra do plano de salvação. A gente lembra que realmente nada vai nos satisfazer. Porque foi Deus que colocou o desejo no meu coração e no seu coração de a gente querer prazer. Mas esse prazer é encontrado nele. Então, quando a gente pensa no trabalho, que antes era algo enfadonho e tal, a gente começa a ver como algo valioso. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz que o nosso trabalho ele não é vão no Senhor. Então, uma mulher, um pai, seja o que for, que sai para trabalhar, o jovem, ele pensa, não, porque através desse meu trabalho eu vou glorificar a Deus, eu vou, através desse dinheiro, abençoar a minha família, trazer alimento, sustento. Quando a gente pensa na vida ser repetitiva, né, que tudo é a mesma coisa, tu limpa a casa, depois tem que limpar a casa de novo, a gente, pensando na perspectiva, de uma perspectiva de relacionamento com Deus, a gente começa a entender que, na verdade, são mais oportunidades que estamos tendo. Cada dia é um dia que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. É um dia de pregarmos o Evangelho, anunciarmos a boa nova para aqueles que estão sendo perdidos. Então, todo dia nós temos oportunidade. Quando a gente pensa que os nossos ouvidos e os nossos olhos, eles não se cansam, que a gente nunca está satisfeito com nada, a gente entende, como eu falei, que essa satisfação, esse sentimento de querer nos satisfazer, tem que ser levado a Deus. A gente compreende que nós fomos chamados para termos olhos que contemplam a Ele o tempo todo, ouvidos que anseiam por ouvir a voz dEle. Não é só passar o dia todo ouvindo qualquer coisa. Isso não vai preencher a sua alma. No final do dia você vai sentir um vazio, porque sua alma carece de Deus. Nós carecemos do Senhor, precisamos viver esse corandel. Quando a gente pensa que tudo é passageiro, que é esquecido, porque tantas gerações vão passar e eu não vou ser lembrado.
não é algo que nos preocupa. A gente vai pensar, nossa, mas agora tem muito, é muito legal o que eu tenho que fazer aqui. Vai trazer muito efeito na vida de muitos. Se eu evangelizar os meus filhos, eles crescerem no caminho do Senhor, nossa, vai ser algo eterno para eles. Eu vou ter participado, influenciado deles terem encontrado aquele que traz a vida. Influenciado deles não terem ido para um caminho de perdição. Então a gente começa a pensar de que, muito além de nós, do que pensam de nós, existe um plano de salvação. Nada é inútil. Quando a gente pensa também na questão do conhecimento, eu tanto tenho conhecimento, trabalho, estudo e no final das contas não é nada. A gente pensa na perspectiva de um relacionamento com Deus, que esse conhecimento é usado também para a glória dele. Seja no púlpito pregando, na sala com as crianças, conversando com alguém, como até trabalho. Por exemplo, um médico que tanto estudou e se esforçou, muito além de evangelizar, ele vai estar literalmente salvando vidas. Vidas da morte, vidas com doença, um advogado ajudando muitas pessoas que têm lá suas causas, que cometeram justiça contra elas e tem alguém ali para estar ajudando, dando suporte. Um mecânico vai ajudar a pessoa que tem um carro que vai levar ela a tantos lugares. Então tudo, toda a nossa vida, quando a gente começa a pensar de uma ótica divina, muda, os sentimentos mudam, as motivações mudam, o propósito da vida muda. É isso que eu estou querendo trazer aqui o tempo todo, do sentido do livro de Eclesiastes, porque não é um livro pessimista, não é um livro para te desmotivar, pelo contrário, é um livro para te levar a viver a vida como ela tem que ser vivida. Amém. Buscar os prazeres onde eles têm que ser encontrados. Amém. Lá no capítulo 12 de Eclesiastes, no versículo 1, vai dizer o seguinte... Eclesiastes 12, 1, bebi um pouquinho de água. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do quais venho dizer, não tenho neles contentamento. No 13 e 14 diz, de tudo que tens ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra e a tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Salomão, ele termina concluindo aqui o livro de Eclesiastes falando, sim, aproveita a vida, eu aproveitei muitas coisas e tal, mas lembre-se que você vai prestar contas com Deus. Lembre-se que um dia o mesmo Deus que veio fazer essa ligação entre nós e Ele depois do pecado, que veio ressignificar essa nossa ânsia por satisfação, Ele vai voltar. Um dia você vai prestar juízo a Ele. Então viva, aproveita. Estou te incentivando, pode viver. Mas lembre-se, nós prestaremos conta com Deus. Às vezes muito antes do que imaginamos. Às vezes num tempo mais distante não sabemos. Mas era essa mensagem que eu queria trazer, que venha ficar em nossos corações, algo que o Senhor tem ministrado muito no meu, que a gente venha sempre no decorrer dessa vida lembrarmos disso. Não, eu não quero viver de qualquer jeito, eu quero viver corandel. E todo momento que você acordar desanimado, frustrado, cansado com a sua esposa, com seus filhos, com o trabalho, a rotina, lembre-se, não, eu tenho uma rotina sim, mas eu não vou perder a motivação de viver, porque a minha motivação está ligada a Cristo. Amém. Se Ele morreu na cruz por mim, e eu não vejo sentido em nada, logo o que Ele fez foi em vão? Não, pelo contrário, que a gente venha ter um relacionamento constante com Ele, lembrarmos disso. Nós fomos chamados para viver em relacionamento com o Criador, amém? Amém. Te convido a se colocar de pé para nós estarmos orando. Uma mensagem rápida, acredito eu, né? Eu falo assim toda hora, foi uma mensagem rápida. Quando eu ver no YouTube, 40 minutos. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um tempo de meditarmos na Tua Palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a não precisarmos, como Salomão, temos que buscar prazer em muitas coisas nessa vida, dinheiro, bebida, pessoas, seja o que for, Deus. Que a gente venha, Pai, aproveitar esse livro lindo que o Senhor deixou pra gente, Senhor, e tá meditando, Pai. Que mesmo que possamos ter tudo nessa vida, a realidade é que não vamos ter nada se não tivermos o Senhor. Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos em relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos satisfação plena em Ti. Ajuda-nos, Senhor, por favor, com a nossa procrastinação, com nossos vícios, Pai. É tanta coisa que a gente vem buscando prazer e nada nos preenche, um sentimento de vazio, do nada depressão, uma angústia.
Nos liberta, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a meditarmos na Tua palavra que traz vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não mentirmos para nós mesmos, acharmos que estamos num caminho certo, quando na verdade nem estamos. Então nos mostra, Senhor, assim como Davi disse, nos mostra os caminhos errados que estamos trilhando. Se tem alguma coisa que temos feito que tem te desagradado, nos revela, Deus. Porque muitas das vezes somos cegos, não enxergamos. Às vezes vamos na igreja a semana toda e a gente nem percebe que a gente está vivendo com a perspectiva de só olhar para essa terra como a terra é em si mesma. De só olhar a terra como algo fútil, Deus. Às vezes pensamos em tudo, Pai, com tanto desprezo, com tanto desânimo, Deus, mas não queremos isso, Pai. Queremos, Pai, a Tua força e intrepidez em nome de Jesus. Queremos ir além, Senhor, além do que somos, Pai, além do que podemos, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Venha nos ajudar, Pai, dia após dia, Deus, em nome de Jesus, Senhor.